Sonda-nos, Senhor, nesta noite. Amém, glória. E vê se aqui tem algo que não agrada a Ti, Senhor. Quando Ele diz, Tu me sondas, Ele entende claramente que não existe máscara diante de Deus. Você pode estar enganando seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua irmã, seu pastor, mas não existe máscara diante de Deus. E que mesmo antes de dizermos uma palavra, Deus já sabe o que você vai dizer. Antes de eu subir nesse púlpito, Deus já sabia tudo o que eu tinha para dizer aqui neste lugar. Isso é uma coisa que está nas Sagradas Escrituras. Ele já conhece, sabe o que ele vai falar. Antes dos seus pensamentos, Deus já sabe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Davi fosse imaturo no Salmo 51, irmã Raminha, quando ele pensasse, olhasse para Betsabe, olhasse para ele, pensasse, Deus sabia dos pensamentos dele. Ele se retirava, saía daquela varanda, ia se prostrar, ia orar, ia se arrepender e não tinha pecado. Esse é o grande problema do pecado. Nós temos que entender exatamente isso. O homem de Deus não vive para impressionar pessoas, mas vive verdadeiramente apenas para agradar aquele a quem serve. Eu vou repetir para vocês, porque eu vou passar. Quem já Jorge já brincou de gangorra, Jorge? Sabe o que é gangorra? Já. No meio da gangorra não tem um negócio que vai, né? Quando está os dois equilibrados, fica assim. Eu vou dizer para vocês o meio da gangorra qual é o salmo, porque verdadeiramente nós vamos ver aqui. Eu vou ler um salmo. Nós vamos ver que Deus convidou Davi. E sabe qual é o grande problema de quando me convida, igreja? É você querer agradar o homem, não queira ou não. Ninguém está dentro dessa igreja para agradar o pastor Antônio, o evangelista Everaldo, a irmã Raminha, Joab. Ninguém está aqui, não. Vocês estão aqui, irmãs, para agradar aquele homem da igreja que é Cristo Jesus. Essa é a realidade. Davi, quando tornou-se um homem maduro, eu vou ler mais aqui à frente, Joab, ele quer se libertar até dos problemas do reino e dizer, é a Ti, Senhor, que eu vou agradar a partir de agora. É isso que acontece. E Davi, o que é que acontece? Davi continua pedindo para ser trabalhado. Por quê? Porque o processo de santificação, irmãos, é contínuo. O processo de santificação continua até o último respirar do homem. E quando enfim, não corra não, vou cantar. Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Vocês estão entendendo que isso é muito profundo? Eu digo a minha esposa, que momento maravilhoso quando chegar esse momento, eu estiver buscando santificação, e do outro lado eu dizer, vem Everaldo, tu continua sendo um homem pecador, mas eu vi tua luta para se libertar do pecado. Esse é o sentido do processo de santificação. Não se preocupe, Wellington, com quem lhe aponta o dedo e diz, ele é pecador, ele erra, ele chega atrasado, ele isso, ele aquilo, mas ele batalha contra esse pecado, Joab. E Deus, quando chegar a última hora, Deus vai dizer, vem Joab, que eu sei de tua luta, eu sei o quanto lutou contra o velho homem. Isso é o que faz a diferença da vida daquele que busca a Cristo Jesus. Então, Salmo 139, quando ele diz, sonda-me, Davi convida Deus a sondar o seu coração. Salmo 51, ele precisou ser confrontado, mas aqui ele não tinha medo do confronto. Aqui ele não quis enganar ninguém, não era com aquele de sonda, Senhor. Verifica se há algo em mim que não te agrade. Fica uma lição para todos nós com relação à maturidade espiritual, visto que o homem espiritual não espera ser confrontado, ele mesmo está ciente da sua fraqueza. Vou repetir. Aqui nós temos que ter homens e mulheres espirituais que não vão querer ser confrontados por Natan. Nós temos que viver uma vida que não nos permita ser confrontado. Nós temos que ter uma vida do Salmo 139. Nós temos que viver na onisciência de Deus e pedindo a Deus, sonda-me, Senhor. É claro que tu vai agora, tu está entendendo isso? Quando ele diz, sonda-me, Senhor,
Ele não está esperando que Deus ache nada de bom no coração dele, não, igreja. Porque ele continuava sendo um homem pecador, irmã minha. Mas ele era um homem que batalhava contra o pecado. Quando Deus sonda o coração novo de Ezequiel, ele vê que ali habita o Espírito dele. Ali existe uma luta do homem carnal contra o homem espiritual. Mas aí a gente chega em Cristo Jesus, ele disse: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente vê que a Bíblia se complementa, sabe, irmã? A gente vê Jesus falando, jovem, a gente vê sempre ele tocando em coisas que já aconteceram. Essa é a grande realidade. Amados irmãos, eu gosto de dizer esta noite: existe uma diferença enorme entre o homem que Deus precisa confrontar e o homem que voluntariamente se apresenta para ser examinado. Quem aqui tem medo de dentista? Eu não tenho, eu tenho um pavor na realidade. Eu tenho. Você tem? Eu tenho um pavor. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes, sabe por que a gente termina passando por aquela macazinha, jovem? Sabe por que aquela maca? Eu não sei por que, já passou. Eu estou com 63 anos, nunca inventaram nada. Aquele namotozinho, não medo perdoe. Mas sabe o que acontece, João Pai? Sabe por que muitas vezes a gente passa por aquela máquina? Que a gente não faz uma coisa que chama-se exame preventivo. Exame preventivo bucal, não é verdade? Que às vezes, ó, quando está só uma coisinha, ela cascavilha com aquele negócio, bota a massa e pronto. O que eu quero trazer essa analogia é a seguinte: quando a gente se prostra diante de Deus e sonda no coração do Senhor, quando ele encontra algo que não agrada a ele, o que é que ele faz? Preventivamente ele me aponta e nós entramos em oração, nós entramos em consagração, nós entramos em jejum, nós entramos num processo de restauração e a dor do pecado não vem sobre nós, assim como aquele doutor daquele dentista. Não vamos sentir a dor do pecado, jovem. Isso é uma comparação que eu faço, sabe, irmã Ângela? Porque é isso verdadeiramente que nos falta, e é isso que Davi estava falando naquele momento. Existe uma diferença entre quem é confrontado e quem se põe diante de Deus. Nós temos que estar constantemente diante de Deus, irmãos, porque se não for para Deus estar presente, é melhor que a gente não vá, como disse Moisés. Não tem sentido na nossa vida. Quando ele diz aqui, o último versículo para mim, do Salmo 139: guia-me pelo caminho eterno. Esse pedido nos confronta quando pensamos sobre o que temos pedido a Deus. Amada igreja, o que verdadeiramente nós temos pedido a Deus? Riqueza, fama, cargo, reconhecimento. O que é que nós temos pedido a Deus, irmã Maria? Porque tudo isso, deixa eu contar para vocês, Deus não está nem aí para isso. Sabe o que é isso? Isso é consequência de quem busca Deus. Jovem, Salomão não foi o homem mais rico do mundo porque ele pediu a Deus riqueza, ele pediu sabedoria. E Deus disse: pelo teu pedido, eu vou te acrescentar muita coisa. Quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, tudo isso nos é acrescentado. Quando Davi pediu, guie-me pelo caminho eterno, esse pedido nos confronta, porque muitas vezes o homem busca riqueza, honra, direção, cargos, inclusive dentro da igreja, reconhecimento da liderança, porque você pode conquistar o mundo inteiro, mas nada vai valer se você perder o caminho da eternidade. Você já refletiu sobre isso? De que adianta você ganhar o mundo todo se você pegar um atalho e se desviar do caminho da eternidade? Vocês já pensaram nisso? A perdição eterna, o que é, Sandrinha? Sonda, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno da eternidade. É isso que faz valer a pena nós estarmos buscando a Deus. A nossa maior necessidade deve ser a de ter um coração quebrantado, ensinável, sondável e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que acontece, igreja? É que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós temos um coração quebrado, nós temos um coração sondável, mas não temos um coração aberto ao ensinamento.
Já viu quantas pessoas deixam a igreja, João? Por quê? Chega na igreja trabalhando, mas sabe o que acontece? Esse coração não é um coração ensinável. O que é um coração ensinável? É quando chega o pastor, chega e diz: olha, irmã Sandra, aquilo que você fez não está correto segundo as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras dizem que você tem que ir por aqui, ó. Vamos trazer para dentro da Bíblia, né? Quantos profetas foram mortos, pastor Antônio, quando for confrontar o rei? É verdade ou não é? Chegava lá com a mensagem de Deus, jovem, tem vários. Chegava para o jovem, que é o rei jovem, eu tenho uma notícia de Deus para ti. Chegava para confrontava mesmo, mas sabe o que acontece? Ele não tinha um coração aberto para aprender, para receber. Quantos profetas foram mortos por causa disso, não é verdade? Mas a gente, quando vê o coração de Davi, quando aquele profeta confronta ele abre o coração para uma transformação. Muitas vezes a gente não tem esse coração aberto também para o ensinamento, e muitos deixaram a igreja. Algumas vezes, evidentemente, que deixa a igreja porque o líder não é um Natan, sabe, irmãs? Ele não tem a prudência, Joab, de Natan. Era um confrontar muito pesado, na verdade, Joab. Era a gente chegar assim, para não ter outro, é assassino. Ele não usou esses termos para falar com o rei, não. Ele usou uma parábola, fez uma rodeio, jogou um laço, tal. Aí Davi caiu. Quando ele disse: és tu, ó rei? Aí Davi desmoronou. Muitos deixam a igreja, Joab, porque o pastor, o líder, não tem essa sabedoria de Natan. Mas muitos deixam a igreja também, porque não estão abertos ao ensinamento, não estão abertos ao quebrantamento, não estão abertos à restauração, a ser um novo homem diante de Deus, a receber o coração que Deus deu a Ezequiel, e tem um coração de pedra, se afasta da igreja, se afasta de Deus, se afasta dos princípios e volta para o mundo. Infelizmente, essa é uma realidade. Mas já concluindo aqui esta noite, eu gostaria eu vou ler. Quando eu falei da gangorra, aquele pau que fica no meio, aquele ferro que fica no meio, né, que é o ponto de equilíbrio da gangorra, eu vou dizer para vocês onde é que aconteceu a mudança de Davi. Salmo 131, que diz a humildade do salmista: Senhor, o meu coração se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Nem me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, daí é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Este salmo, irmã Maria, é a pedra de virada na vida de Davi. Preste atenção, Joab, que Davi, irmã Ângela, ele começa a dizer assim: Deus, nem as coisas do reino têm tanta importância quanto a tua presença. Olha só, Senhor, o meu coração não se elevou, meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Aquilo que antes era importante para Davi passou a ficar em segundo plano. De certo, fiz calar e sossegar minha alma. E quando a gente faz isso, igreja, a gente encontra paz. A paz começou a habitar em Davi, quando ele começou a reconhecer, quando ele fala aqui adiante: qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E aqui ele diz: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Davi passou a esperar Jane Seixas, não no poder de rei, não no homem, não no profeta Natan, não em tesouro. Davi passou a esperar no Senhor. E este momento foi uma virada na vida de Davi. Entre o Salmo 51 e 139 existia um longo caminho, e bem no meio
nós encontramos o ponto de apoio desta gangorra. Entre o Salmo 51 e o Salmo 139, tem um Salmo 31, onde Davi reconhece que a maior coisa na vida dele, a maior coisa na nossa vida, a maior coisa entre o Salmo 51 e o 139, tem um 131. Davi reconhece, como nós devemos reconhecer na igreja, que o ponto de apoio de nossa vida, de nossa salvação, é buscar ao Senhor. Porque verdadeiramente está escrito, né? Quem é que Deus espera? Que o busque em espírito e em verdade. E é isso que Davi decidiu fazer. Encerrando a pregação, eu gostaria de fazer um apelo para a igreja. Não espere que nenhum Natan bata na sua porta lhe confrontando. Não espere isso. Faça hoje mesmo o Salmo 139, a oração da sua vida. Sonda-me, Senhor, porque verdadeiramente homens fortes diante de Deus não são aqueles homens que não caem. O homem forte diante de Deus, mas é aqueles que se levantam pela graça de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro homem forte diante de Deus e permanece caminhando com Ele nesse processo
santificação e constantemente o convida dizendo: sonda-me, Senhor.